e que o Senhor nos leve a transmitirmos essas notícias tão boas a respeito de Jesus e do seu reino, para todas as pessoas ao nosso alcance, nos nossos relacionamentos, Senhor. É muito importante para nós também, Senhor, que o Senhor esteja presente aqui. Em primeiro lugar, queremos dar para o Senhor todo o espaço, todo o momento, ó Pai, toda a atenção durante esse culto, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja adorado, Senhor, para que o Senhor seja, ó Pai, engrandecido de uma maneira tal, Senhor, que as pessoas passem a te respeitar mais ao nos ouvir cantar, a nos ouvir te adorar. Também precisamos do Senhor aqui para falar conosco e suprir cada uma das nossas necessidades. Consagramos esse culto para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos já de pé adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Amém? Que nós possamos louvar o nosso Deus com todo o nosso coração nessa noite e que o nosso louvor chegue ao trono dos céus. Amém? Durante essa música que você possa cumprimentar a pessoa que está ao seu redor, atrás de você, dizer para ela: Deus te abençoe, que você possa abençoar a vida dela nessa hora. Amém? Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixa sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor
tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Eu quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Amém? Vamos continuar louvando. De Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo nosso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Amém? Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Só Ele merece ser adorado. Amém? Eu não posso fugir do teu Espírito. Mesmo se nós subirmos até o céu, o seu abismo nós descermos, o Senhor estará conosco. Nós não podemos fugir do Espírito dEle. Ele está aqui. E não importa a situação que a gente enfrente, Ele está conosco. Nas situações boas, nas situações ruins. Ele é fiel em todas as circunstâncias. Amém? Que nós possamos ser como Ele, fiéis ao Senhor, que cumpre as suas promessas. Amém? abismo eu descer,
ali tu estás, mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estará. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás, e comigo estarás, e comigo estarás. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não precisa acender as luzes. Nós vamos assistir mais um filminho que vai já nos remeter ao tema da mensagem. E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio meu vizinho, eu não aguento meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica, matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então, eu saio e começo a fugir para o Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego e eu vou para a prisão. Na prisão, você vem me visitar. E eu estou sentado numa cadeira com as duas mãos no rosto, chorando. Ai, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, mas é arrependimento ou é remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém, ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa. O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Tá vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo e nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Isso é remorso e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional, o chefe de telefone diz, você já fez o relatório? Você fala, estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim, termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentiu. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não ficasse grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz. Mas, como ela ficou grávida, então aí existe essa tristeza toda. Tá vendo? A nossa tendência é sempre ter o remorso pelas coisas que fazemos e não um verdadeiro arrependimento. Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, chorou amargamente. Ele sentiu tristeza.
Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira, que é o arrependimento? Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levá-lo ao arrependimento, mas os sacerdotes não estavam nem aí. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele, ele falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a tua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Bom, deu para entender? A gente se vê de novo por aí, numa outra lição de guardanapo. Mais à frente nós vamos voltar a estudar essa questão. Obrigado, Giovanni. Uma das coisas que podem ser bastante marcantes na vida da gente é quando a gente aprende a reconhecer que as boas coisas da vida vêm de Deus. Que Deus tem nos sustentado, que Deus tem nos abençoado com bens materiais, com uma família abençoada, com saúde. E quando a gente percebe esse gesto de amor do Senhor, o que Ele nos dá, e aprende a responder isso com alegria, com aquela atitude de gratidão em que você vai até o Senhor e entrega seu coração, entrega a sua vida, e entrega também as suas ofertas, o seu dízimo. Quando você começa a viver desse jeito, a alegria fica cada vez mais presente em sua vida. Dar, porque o Senhor tem nos abençoado, ter gratidão, é uma oportunidade de crescermos na alegria, de crescermos na liberalidade, de aprendermos a confiar no Senhor em todas as questões da nossa vida. Se o seu coração está alegre para cultuar o Senhor nessa noite, quero te convidar a vir aqui à frente. Venha com o espírito das crianças que correm aqui para frente com a sua moedinha, com a alegria de doar. Se você trouxe também a sua oferta de alimento, pode colocar aqui no palco, que ela vai ser transformada em cestas básicas que vão sustentar famílias. Antes de entregarmos nossos dízimos e ofertas, vamos estar orando. Zenaide nos eleva a Deus em oração. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai, entregando aquilo que já é teu, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque ainda que nós não sejamos fiéis, Senhor, completamente, mas o Senhor é fiel para com as nossas vidas, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem sido
em cada vida aqui, Senhor. E eu lhe peço, Pai, que aqueles que não têm condição de entregar, Senhor, os seus dízimos, as suas ofertas, que o Senhor faça um milagre na vida desses meus irmãos nesta noite, Senhor. Que essa semana, Deus, possa ser uma semana de encontro com o emprego, de encontro, a Deus, com os nossos clientes, com os nossos trabalhos, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ser bem-sucedidos, Pai, e que principalmente nós possamos te honrar, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em cada vida aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já entregou lá? Se chama Geração? Sim. Pode chamar. Geração Alegria. Ah, os juniores não vão subir hoje. É isso? É, só as crianças. Os juniores vão ter o privilégio de ficar aqui com a gente no culto. Eu vou chamar a Sara aqui à frente. A Sara, há pouco tempo atrás, era do Geração Alegria. Há pouquinho tempo atrás. E agora ela é a líder do Ministério de Louvor. Nós oramos para que todos possam crescer dessa mesma maneira. Vamos orar. Faz bastante tempo, tá, gente? Vamos orar. Deus, nós queremos neste momento colocar a vida desses pequeninos nas suas mãos, Pai, para que o Senhor dê sabedoria a eles, ó Pai, para que eles cresçam fortes, para que eles cresçam em graça, em conhecimento da Tua palavra, Senhor. Capacita o professor de hoje, que ele dê essa aula com sabedoria, Senhor Jesus, e que a Tua palavra entre nos corações deles e faça uma diferença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Aloísio, irmão lembra que quando era criança, o irmão também corria desse jeito? É. As crianças continuam correndo, e lembrando que um dia a gente já foi criança e correu igual, né? Naquele tempo dava para que eu correr, agora não dá muito, não. Ok. Nós temos aqui uma oportunidade para você receber uma intercessão sobre a sua vida. Aqui na recepção, nós temos ali uma caixinha, temos papel e lápis, para você anotar o seu pedido de oração. Meu irmão, minha irmã, não passe por luta sozinho, compartilhe. A igreja orando junto faz diferença. Vão ser 7 irmãos que durante a semana vão estar lembrando todos os dias, diante do Senhor, a sua necessidade. E com certeza o Senhor há de abençoar. Eu gostaria de saber também quais são esses 7 irmãos que vão estar orando essa semana. O Edson, Jussara, Isabel, Késia, 4, é isso? Zenaide, Maria e... Meu Deus. Desculpa, minha irmã. Dolires, meu Deus do céu. Desculpa, irmã Dolires. Deu 7? Ok. Como eu estava dizendo, nessa semana a gente começou os grupos pequenos, né? Reuniões em Nova Odessa, Santa Bárbara, Americana, de pessoas de todas as idades. E nessa semana foi o planejamento para os meses a seguir, né?
Uma ideia interessante veio de um dos grupos de Nova Odessa, que eles planejaram um dia do amigo na abertura da Copa. Né? É um dia de semana, 4 horas da tarde, alguma coisa assim. Mateus, cadê o Mateus? Ah, tá lá. Mateus que tem todas as informações. Fernando, o jogo da Copa é durante a semana, é isso? Que horário? 4. Então, eles vão fazer o encontro, vão convidar os amigos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Jesus e vão assistir o jogo juntos. Né? Talvez seja feriado no nosso país, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, a ideia é atraí-los para um momento descontraído, falar sobre o grupo pequeno, dizer para eles o que acontece no grupo pequeno e convidá-los, se eles quiserem participar das reuniões do grupo pequeno. Né? É uma ideia bastante interessante. Outros vão fazer churrasco, pizza, outros tipos de eventos, para que haja a oportunidade das pessoas nos conhecerem, saberem como que a gente vive a vida cristã. E a partir daí também receberem um convite de participar de um grupo pequeno. Os líderes de grupos pequenos estão convidando os membros da igreja a participarem. Só que eles estão tendo muito trabalho de preparar as reuniões, o estudo, entrar em contato. Então, alguns ainda não conseguiram falar com todos. Se você quiser, você também pode tomar a iniciativa e procurar um líder de grupo pequeno. Eu queria pedir para os líderes aqui presentes ficarem em pé. Alguns estão viajando, não estão, outros estão de mudança, mas a gente tem alguns líderes aqui. Então, pode olhar para esses líderes, tem vários bairros, Anaga, São Vito, Adolescentes, Bela Vista, seu bairro. Jardim São Pedro, Bela Vista também, homens e mulheres, Aderaldo, Jardim Lisandra, Nova Odessa. Se você quiser, pode procurar um desses líderes. Eu também sou líder de um grupo em Santa Bárbara. Então, se você não foi procurado ainda, quiser tomar iniciativa, está convidado. Pode assentar-se. Ok. Enquanto o grupo de louvor está subindo, nós temos o grande sonho que está sendo cultivado em oração. Para que em março de 2015 nós estejamos fazendo a multiplicação desses grupos. Né? Nosso sonho é que em março de 2015 nós tenhamos 30 grupos pequenos. Esse é o desafio de oração, esse é o desafio que o Senhor tem me feito pensar em todos os dias, 5 horas da manhã, de estar acordando, buscando a presença dEle. Porque nós não podemos, irmãos, temos que admitir isso, nós não temos capacidade para isso. Por isso nós necessitamos da intervenção do Senhor nas vidas que nós vamos atingir. Amém? Vamos adorar o Senhor? Entra no Salmo 93 que diz: o Senhor Deus reina. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. O Senhor Deus, o mar profundo, levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança. E o teu templo é santo para sempre. Amém? Esse é o Deus que nós louvamos, aquele que recebe toda a honra, toda a glória, vindas do nosso coração. Ó Rei Jesus,
Posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós. Feche os seus olhos, adore o nome que está acima de todo nome, Jesus, aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E hoje nós vivemos na luz, vivemos no caminho estreito. Sim, ele é estreito, mas é o caminho que nos leva à salvação, é o caminho que nos leva até o reino dos céus. Nós não merecemos, é um favor imerecido, foi a graça e a misericórdia do Senhor que alcançou cada um de nós. E um dia nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, e o amor dele alcançou o nosso coração, e nós nos rendemos a esse amor irresistível, que é o amor de Jesus Cristo. Adore esse nome, feche seus olhos, se renda. Não importa quem está do teu lado, o Senhor está no teu alto e sublime trono, aguardando a nossa adoração. É um nome poderoso para te curar, para te salvar, para restaurar a sua vida, sarar as suas feridas. Ele é poderoso, único, digno de receber todo o louvor
toda a honra, toda a glória. Clame por este nome. Jesus, Jesus, sonhos de Deus. Tem para cada um de nós promessas, a palavra dele que está aí para cumprir a vontade dele na nossa vida.
Mas muitas vezes há coisas da nossa vida que impedem que esse sonho de Deus se realize em nós. O pecado não confessado, a cura mesmo da nossa alma, as angústias, as perseguições, aquilo que Jesus já disse que cada um de nós enfrentaríamos. Nessa noite eu não sei como você chegou até aqui, se você está triste, se você está alegre, mas olha, Deus, Ele pode te curar nessa noite, seja qual tipo de cura que você necessite, claro, de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, no querer dEle para a sua vida. Eu não sei se é cura na sua alma, nas suas emoções, na sua mente, uma cura física, eu não sei, mas Jesus, Ele pode te curar. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o único que pode tocar na sua vida e curar, para você sair daqui liberto do pecado? O Satanás, ele nos amarra muitas vezes com aquele pecadinho de estimação que a gente não quer largar, e isso impede que os sonhos de Deus se realizem em nós. E muitas vezes fica questionando Deus, por que eu não sou abençoado? Mas olha para a sua vida, o Senhor te sonda e te conhece. Ele vê se há em você algum caminho mau, se há algo para você colocar diante de Deus, se é uma cura que você tem clamado, mas muitas vezes não tem recebido, se você tem clamado por algo, por uma cura nas suas emoções, alguma depressão, alguma coisa do passado que te feriu e que você não tem deixado Deus trabalhar, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Deus, Ele pode te curar nessa noite, basta você crer, claro que é na vontade dEle, através do querer dEle. Vem aqui na frente, eu vou estar intercedendo pela tua vida, pela tua família, por essa cura que você necessita na sua alma, na sua mente, uma cura física também. Vem aqui na frente, eu não vou insistir, o Senhor sabe do seu coração, Ele sabe do que você precisa, você sabe, você e o Senhor. Venha quebrar essa corrente, venha receber a cura do Senhor nessa noite. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Queria convidar os diáconos também para estar aqui na frente, nos ajudando nessa oração. Recebe a cura nessa noite, amém? Os diáconos. Quem não veio aqui na frente, estenda a mão sobre a vida dos seus irmãos. Vamos interceder pela vida deles. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Nós sentimos o Teu mover no nosso coração nessa noite, Senhor. E meus irmãos vieram aqui na frente, Senhor, porque eles têm algo que tem pedido para o Senhor, uma cura, Senhor, seja ela qual for. Eles estão aqui reconhecendo, ó Pai, que só o Senhor pode, Senhor, trazer essa cura para a vida deles, ó Deus. Se é nas finanças, que o Senhor venha restaurar, ó Deus. Se eles necessitam dessa cura, Senhor, na parte financeira, que o Senhor venha, ó Deus, estar restaurando. Venha estar colocando nos seus corações que o Senhor é o dono de todas as coisas, o dono do ouro e da prata. Venha restaurar, ó Deus. Se é nas emoções, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Venha inundar cada coração aqui com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo, com a Tua mão poderosa, Senhor. Venha tirar toda angústia, toda depressão, toda ansiedade que Satanás tem colocado nessas vidas, Senhor. Nós quebramos agora em nome de Jesus, porque Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos na palma das Tuas mãos, sobre o Teu cuidado, Senhor. Deus, é físico, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, aquele que está acima da medicina, acima do conhecimento humano, Senhor. Que o Senhor venha sobre cada corpo aqui, Senhor, da cabeça aos pés, venha revestir com o Teu poder, ó Deus. Pai, traga a Tua cura, derrama a Tua cura sobre cada coração aqui nessa noite, sobre cada vida. Se tem cura na família, Senhor, que o Senhor derrame da Tua cura, restaurando os relacionamentos dentro da nossa casa. Que a nossa casa não venha ser um campo de batalha, mas que venha ser a habitação do Teu Espírito Santo, para que possamos inundar essa nação com a Tua mão, com o Teu poder, ó Deus. É o que nós pedimos, ó Deus, e clamamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono da nossa vida, Rei do Universo. Amém? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Amém. Deus seja louvado. Os irmãos podem se assentar. Eu queria começar esse sermão, que é sobre arrependimento e o reino de Deus, com uma advertência. Pode colocar advertência, próximo slide? Ok. O estudo da palavra de Deus a seguir é inadequado para menores. Isto é, pessoas que amam o dinheiro ou pessoas que amam a religião. Se alguém aqui tem problemas cardíacos e espirituais, o seu coração está naquilo que é material ou na tradição religiosa dos homens, tome cuidado, os impactos podem ser muito fortes. Nós vamos falar de arrependimento. Arrependimento conforme o que Jesus ensinou, arrependimento dentro da perspectiva do reino de Deus. Tem algumas coisas nessa questão que são um pouco diferentes daquilo que a gente costuma pensar em arrependimento. Uma coisa primeira é a mentalidade, o jeito de pensar de uma cultura afeta a maneira como eles entendem as coisas. Quando, por exemplo, na Bíblia se fala de amor, ágape, ali que o marido deve amar a sua esposa com amor ágape, ou em outras passagens, ele não está falando de um sentimento de amor, porque o judeu tinha uma visão um pouco diferente dessas questões. Amor para o judeu não é sentimento. Amor para o judeu é um ato da vontade, é uma decisão. Eu vou amar a minha esposa de agora e para sempre. Mesmo que o meu sentimento diga outra coisa, mesmo que as minhas emoções digam outra coisa, mesmo que as circunstâncias digam outra coisa, eu vou continuar amando. É o mesmo amor que Deus tem por nós. Ele morreu na cruz, não porque ele estava tendo um sentimento gostoso em sentir aqueles cravos furando os seus punhos, ou então porque ele estava achando aquilo muito legal de carregar os nossos pecados. Ele morreu na cruz porque ele nos amou de uma maneira tal que ele suportou tudo aquilo sem voltar atrás. Amor ágape. Então essa é a visão que o judeu tem, é uma visão um pouco diferente. E quando fala de arrependimento, a gente não está falando também de uma emoção. A questão de remorso e arrependimento é interessante. Remorso é uma emoção. O arrependimento para com Deus não pode ficar só na tristeza que faz você chorar, mas é uma tristeza que te leva a algumas coisas. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Arrependimento, então, é o meio, é a nossa passagem para entrar no reino de Deus. Não é o todo da salvação, mas é o primeiro passo. Jesus ensinou que o arrependimento é quase como um conceito múltiplo, isto é, tem algumas ideias aqui presentes. Por exemplo, o que Jesus espera do homem, para o homem se arrepender? Ele especifica isso. Ele diz que o homem, o ser humano que se arrepende, ele tem que ter um coração pobre, no sentido das bem-aventuranças, e um comprometimento total, no sentido dos ensinos do Sermão do Monte. Em outras palavras, são dois novos conceitos. Ele quer que o homem o siga e creia. Em outras palavras ainda, discipulado e fé. São duas atitudes que o ser humano tem que tomar para começar o processo da sua conversão. Crer e obedecer todo o ensino do Senhor Jesus. Não é uma mudança de direção, não é mudar o seu entendimento, não é uma emoção, como eu já disse, não é um sentimento de culpa, não é nem mesmo uma tentativa de sermos uma pessoa boa. Envolve tornar-se súdito. Uma das músicas que nós cantamos fala sobre honra, sobre honrar a Deus, e a maneira que você honra a Deus é você tendo uma vida coerente com os ensinos da palavra.
fala sobre que Ele é o nosso Rei. Isso significa que Ele requer a nossa obediência, né? Então, não são sentimentos ou emoções, mas são atitudes. Eu creio, a partir de agora, a minha vida está na dependência do Mestre. E a partir disso, eu vou obedecer o ensino dele. Sem fé e sem discipulado, não há arrependimento. Existe só emoção, que não leva a absolutamente lugar nenhum, né? Fé e discipulado. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, os versos 24 e 25. Lucas 6, 24 e 25, eu vou ler na versão da nova versão internacional. Diz assim, Lucas, capítulo 6, verso 24 e 25. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês, que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês, que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. É interessante que nessa abordagem do arrependimento, Lucas enfatiza, ele tem uma passagem que ele fala várias vezes sobre os ais contra a classe social dominante, contra os ricos, enquanto que Mateus dirige a sua palavra de forma mais dura para os religiosos. Se nós pensarmos na questão dos bens materiais e na questão da religião, a gente está falando da essência da vida humana, né? A sobrevivência, né, material e a sobrevivência espiritual. Então, a palavra de arrependimento é dirigida a todos. E é uma palavra dura que exige mudança de comportamento. Lucas enfatiza a questão das pessoas que estão com bem-estar material e dependem disso. Bom, isso vai um pouco além da condenação dos ricos, por ter dinheiro e propriedades. É dito que eles receberam o que queriam. Em uma das passagens, Jesus aplica um verbo que é usado em recibo de pagamento, integralmente pago. Então, é isso que você quer da sua vida? É dinheiro? Então, você recebeu o que você queria, você não tem nada a ver comigo. A pessoa que põe o seu coração na riqueza, recebe de Deus essa parte. A exclamação te dirige, então, a quem é rico. Mas aquela pessoa que nada mais quer do que ser rico, que coloca a riqueza entre si e Deus. Quem se compraz com a sua riqueza, nada mais receberá de Deus. São pessoas presunçosas, arrogantes, que depositam sua fé nos bens financeiros e materiais, né? São capazes de conquistar isso a qualquer preço. Então a questão da riqueza, que Lucas fala, é exatamente essa. Não é a pessoa que tem dinheiro, mas a pessoa que faz do dinheiro, dos bens materiais, o alvo da sua vida. Pode morar numa favela e de repente tem no seu coração a riqueza como algo que impede essa pessoa de se aproximar de Deus. E quem procura isso, Deus pode até dar, ou permitir que ela receba. Mas quando ele fizer isso, ele está dizendo, eu não tenho mais nada a ver com você. Porque você já tem o que você quer. É isso que você quer? Acabou a história. Né? Uma outra passagem, também em Lucas, no capítulo 12, o verso 19 e 21, é um outro rico aqui que aparece. Lucas 12, 19 a 21. Diz assim: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Louco é o homem que quer viver praticamente sem Deus e abandona tudo mais. Em outra passagem que nós vamos ler, Lucas 16, fala de Lázaro, que recebe as bênçãos da parte de Deus depois da sua morte. Mas ele não recebe as bênçãos porque ele é pobre. Ele recebe as bênçãos de Deus porque ele está na estaca zero da glória humana. Lázaro desistiu de auxiliar a si mesmo. Ele tornou-se alguém que espera apenas. Essa estaca zero corresponde a mãos vazias que Deus quer encher. Acompanhem a ideia. O rico não é aquele que tem posses, mas aquele que permite que essas posses façam uma separação entre ele e Deus. A busca do dinheiro, não importa de que jeito, para ele é mais importante do que ter um relacionamento com Deus. Então é esse coração avarento, é esse coração corrompido pela riqueza, que pode estar em uma pessoa que mora em palacetes, como pode estar na pessoa que mora no lugar mais humilde. Coração totalmente voltado para o dinheiro. Nós temos uma passagem interessante. Eu vou ler depois só alguns versículos dela. Um jovem rico se aproxima de Jesus. Um jovem rico, visto dentro do judaísmo como um homem justo. Ele era um bom homem. Jesus indaga para ele a respeito dos mandamentos. Ele diz que cumpria todos, que ajudava os pobres. Ele tinha uma vida íntegra. Ele era coerente com a palavra de Deus. Ele era até um religioso. E Jesus, vendo a sua ansiedade, porque ele parece que está procurando alguma resposta de Jesus, Jesus diz para ele abrir mão de tudo e segui-lo. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aí que Jesus chega no X da questão. Aquele rapaz, bom rapaz, não é um homem mau, não é um homem que prejudica os outros, não é um empresário corrupto, ele é um homem justo. Justo no sentido religioso. Um homem correto, bom. Esse homem correto, bom, tinha algo que separava ele de Deus. O amor pelo dinheiro. Não adiantava fazer tudo aquilo, porque o coração dele era regido pelo amor ao dinheiro. E o convite de Jesus, a ênfase do convite de Jesus, não é que ele venda, mas é que ele siga. Olha, rompa com seu estilo de vida e venha ser meu discípulo. Creia em mim e me obedeça. Essa é a proposta. O arrependimento, fé e obediência. Fé e discipulado. E a atitude dele foi muito completa. Foi muito distante disso. Isso o assustou, o afastou de Jesus. Né? Nós temos na história bíblica um outro homem muito rico, Levi. Tem também o baixinho que subiu na árvore. Meu Senhor. Como? Zaqueu. Tá. É um outro homem rico. Levi, Mateus, né, o autor do Evangelho de Mateus, e Zaqueu, eles eram pessoas que tinham muito dinheiro e ganham desonestamente. E eles abriram mão do seu dinheiro para se tornarem discípulos de Jesus. O dinheiro não fez separação entre eles e Deus. Mas o jovem rico, tão correto, não conseguiu lidar com isso. Agora abra em Marcos, capítulo 10, verso 23 a 27. Marcos, capítulo 10, 23 a 27. Marcos 10, 23 a 27. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo?
Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É interessante que eu já li muitas traduções, versões, interpretações, estudos teológicos sobre essa passagem. Não, porque na verdade aqui camelo é uma corda de navio e o fundo da agulha era aquela portinha de entrada na cidade e tal. Mas gente, a gente deixa de ver o óbvio aqui. Jesus está falando de agulha, agulha e de camelo, camelo. E que não dá para passar um camelo por uma agulha. Ele está querendo dizer que é impossível o homem ser salvo, que o rico seja salvo. É impossível. Porque ele tem que abandonar coisas que ele não consegue abandonar. Aí os discípulos ficaram assustados. Mas como, Senhor? O que vai acontecer então? O que não é possível aos homens, é possível a Deus. Essa é a interpretação mais óbvia. Uma criança lê isso, os teólogos leem também, as crianças entendem, os teólogos se complicam todo e não conseguem entender o que o texto está dizendo. É muito interessante, como é óbvio essa passagem. Detalhe, eu já preguei que o camelo é o negócio, etc. E eu não estava percebendo o óbvio. É impossível. Aliás, Douglas, é impossível que você seja salvo. Paulinho, você não tem chance, cara. André, desiste, não tem como ser salvo. Aos homens, não tem como. Mas para Deus, tudo é possível. Amém? Amém. Os salvos aqui presentes, digam amém. 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 Somos salvos por causa de que Deus fez isso possível. E como Deus faz isso possível? Jesus oferece o discipulado. É interessante que encontrar o reino, encontrar a Jesus a salvação nos evangelhos, nunca é uma coisa assim: eu entendi, eu aceitei Jesus. Eu fiz tomei alguma atitude que me levou para perto do mestre. Mas existem várias parábolas que falam, por exemplo, da pérola de grande preço. Eu encontrei. Eu estava andando pelo caminho, que não era caminho nenhum, era os meus desatinos, era a minha falta de rumo, a minha falta de sentido, o meu vazio interior. Eu andava sem saber para onde, o vento não me era favorável, não me levava para nenhum lugar, porque eu não sabia onde eu queria ir. E no meio dessa história, eu encontrei um grande tesouro. O Senhor Jesus, que se ofereceu com uma proposta de vida. Venha me seguir. A proposta que salva o rico e o pobre. A proposta que salva a cada um de nós é aceitar o discipulado de Jesus Cristo. Obedecê-lo. É interessante, né? A gente fica pensando que alguma experiência meio que tipo de abdução, aquela que o alienígena vem buscar a gente, né? Uma coisa fantástica. Mas é uma coisa tão simples, porque o evangelho é simples, a criança entende o evangelho, então o evangelho não pode ser complicado. E o que Jesus propõe é: vem e me siga, se torne meu discípulo, creia em mim e se torne meu discípulo. Essa é a palavra de Lucas para o homem rico. Mateus 6, 19 a 21 tem um texto muito interessante que vai completar essa definição sobre arrependimento para o rico. Mateus 6, 19 a 21. Rodrigo, dá para ler? Obrigado. Haviam correntes religiosas na época que diziam que os seguidores do Messias não podiam ter
posse de bens terrenos. Isso também houve durante toda a história, um movimento de monastérios. Ainda hoje há movimentos assim no seio da igreja cristã, de diversas formas, né? Mas Jesus, em nenhuma passagem, proíbe a posse de bens terrenos. Por outro lado, Jesus não está falando de propriedade, está falando de tesouros. E tesouros são aquelas coisas nas quais o homem deposita a sua confiança, a sua segurança. Por isso, a preocupação corresponde a acumular tesouros. Jesus está tentando aqui dizer que, olha, você que quer garantir a sua existência através da posse de alguma coisa, você que quer assegurar a sua continuidade nessa vida, por ter algo, você está no caminho errado. Não acumule tesouro dessa maneira. Sabe por quê? Na continuação desse texto, do verso 25 a 34, Jesus diz assim: olha, o meu Pai cuida das ervas do campo, cuida dos passarinhos. Nenhum deles morre sem que Ele tome cuidado deles. O meu Pai sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. O meu Pai cuida de você, do que você come, do que você veste. Então você não precisa acumular nada, porque você tem alguém cuidando de você. Não importa o que aconteça, não importa que venham guerras, não importa que venham crises econômicas, não importa que venham as piores tragédias, Eliezer. Por pior que aconteça, nosso Pai cuida de você. Você vai ter o que comer, vai ter o que vestir. E olha, que Ele cuida das ervas do campo. E elas são muito mais lindas do que qualquer roupa humana. As flores, os lírios. Essa é a proposta de Deus. Se você se tornar o meu discípulo, eu vou cuidar de você. Mas, Senhor, o que vai ser? A crise econômica, as vendas. Oi, acalma seu coração. Eu não preciso que os juros nos Estados Unidos deixem de cair. Eu não preciso que a Bolsa, a Bovespa, dê bons resultados. Eu não preciso que as empresas façam grandes vendas. Eu não preciso de nada disso. Mas eu prometo, o justo não padecerá fome. Eu cuido de você. Eu me importo com você. Sabe por que às vezes a coisa complica? Porque a gente quer tomar conta da gente mesmo. E usa o dinheiro como não deve, faz coisas que não deve, não pede orientação para Deus, e a gente sofre as consequências. Não é porque Deus não está cuidando, é porque a gente errou. Simples assim. Mas se você parar e ouvir o Mestre, Ele vai cuidar de você. Tem alguém aqui nessa igreja, talvez 1 ou 2 ou 3, que já percebeu isso, que Deus cuida de você? Diga amém. 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 Tem mais do que 2 ou 3. Deus cuida, como cuida das ervas do campo. O chamado ao arrependimento também se volta na questão religiosa, né? Mateus 23, verso de número 13, diz assim. Mateus 23, o verso de número 13. Mateus estava meio irritado aqui. Ou melhor, Jesus estava meio irritado aqui quando ele disse isso. Ele disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. No verso 13 até o 36, há 7 exclamações: ai de vós, escribas, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Os fariseus eram aqueles religiosos que defendiam a lei na prática. E os escribas eram os estudiosos da lei. Eles ensinavam a lei para os outros, né? Hipócrita, como você sabe, é aquele ator.
na Grécia Antiga. Né? É o nome daquela máscara lá, que é o símbolo do teatro até hoje, da comédia e do drama. Né? O hipócrita era um intérprete, um ator. Ele colocava aquela máscara e interpretava um personagem. Era assim que era o teatro na Grécia. Só que ele interpretava quem ele não era. E com o tempo, essa palavra foi usada para indicar aquela pessoa que fala, que age, que se comporta, mas ela não é aquilo. Ela vive uma mentira. Né? E dentre essas pessoas, Jesus identifica esses religiosos. Arrependimento não é adquirir religiosidade. Nós estamos falando de arrependimento, de fé, de discipulado, etc. A gente não está falando aqui que você tem que ser religioso, que você tem que se vestir como religioso, que você tem que praticar rituais religiosos, porque se você não fizer esses rituais, você não vai ser salvo. Não é rituais. Agora eu quero ter as bênçãos de Deus, então eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Né? Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, encostado no canto da casa, em um pé só. Aí essa leitura vai ser poderosa. Né? Se eu pegar uma passagem bíblica e recitar ela 3 vezes, bater o pé, eu vou sair para trabalhar e vai dar tudo certo. Gente, eu estou exagerando, mas tem coisa muito perto disso por aí. Tá? Isso é ritual da religião. Era isso que os fariseus eram, e eles eram muito bons nisso. Gente, vocês não conheceram até hoje nenhum religioso como o fariseu, que ainda existe lá em Israel. Né? Eles usam um outro nome e me fugiu agora. O fariseu é um praticante da religião muito bom. Ele faz as orações na hora certa, ele pratica todos os rituais. Se tivesse o templo de Jerusalém, ele matava um monte de ovelhinha lá para cumprir o seu ritual, porque ele é comprometido em ser religioso. E tem muita gente hoje em dia que tem o seu compromisso com a religião, não com Deus. Não tem fé, não tem discipulado. Isto é, ele não crê que Deus pode agir em sua vida e ele não obedece o que está escrito na palavra de Deus, mas pratica os ritos da religião. Um amigo meu, pastor, no começo do ministério, no tempo que a gente tinha 20 anos de idade, 20 e pouco, ele fez uns estudos com a igreja, estudo bíblico, sobre algumas coisas que poderiam mudar na igreja. Um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu sou totalmente contra essas mudanças, essas coisas assim. Mas, irmão, não entendi por que a gente estudou a Bíblia. Não, pastor, é porque eu sou batista. E eu, como batista, pastor, não mudo. Né? Mas, meu irmão, eu não mostrei que está na Bíblia. Para mim não importa que está na Bíblia, irmão, pastor. Porque não é batista, então não serve para mim. A religião foi mais poderosa na vida desse senhor do que a própria palavra de Deus. O que é interessante é que os batistas dizem, e nós como bons batistas dizemos isso, que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. O que está na Bíblia, a gente vive, a gente acredita, a gente pratica. Mas esse religioso que jejuava, orava e fazia suas cerimônias, nunca se arrependia. Vamos ver 3 coisas sobre isso. Né? Alguém poderia ler para mim Lucas 11:46? Quem poderia levantar a mão aí? Eliel, obrigado, Eliel. Onze 46. Ok. É muito interessante isso. Eles chegavam para as pessoas a quem eles ensinavam e impunham muitas regras. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado, o dízimo é desse jeito, a oferta é daquele jeito, a oração é desse jeito. Mas eles não seguiam o que eles falavam. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Havia um hiato, um buraco entre a palavra e a vida.
E eles transformavam os seus seguidores em pessoas muito sofridas, que tinham tantas regras, tanto peso sobre a sua vida, né? Mas eles não viviam assim, né? Então, eles ensinavam uma coisa, viviam outra. É uma característica deles. Uma outra, aqui é uma coisa muito interessante. Eles eram zelosos com a lei, rigorosos, né? Não pode trabalhar no sábado. Pronto. Não pode trabalhar no sábado. Se a tua esposa está se afogando do teu lado, você não pode salvá-la, porque isso é trabalho, né? Se o cavalo foge, você não pode ir atrás, porque é trabalho. Mas aí eles bolavam algumas coisas. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma panela, um travesseiro e mais algumas coisas, andava 1 quilômetro de casa, punha ali, né? E aí eles poderiam andar mais 1 quilômetro, aí eles punham mais alguma coisa ali se tornava também, é como se ali fosse a casa dele provisória. Porque se eles precisavam fazer uma viagem longa, a única maneira de fazer a viagem longa era desse jeito, no sábado. Eles eram zelosos da lei, mas distorciam a lei, né? É interessante, eles tinham um jeitinho brasileiro, não é? Vocês já viram isso acontecer muitas vezes. Olha, a regra é essa, mas se você então for por aqui, virar por ali, você resolve a questão. Eu achei interessante isso. Os fariseus eram brasileiros, né? Ou então alguém teve por lá dando algumas aulas para eles, né? Mas com esse jeito brasileiro, eles enganavam a si mesmos. Cumpriam as menores coisas e deixavam as mais importantes de lado. Eles também, no fundo, se interessavam apenas por si próprios. Tem gente que vem na igreja, mas não é por causa de Deus. Não é por causa de um relacionamento com Ele. É por causa de querer alguma glória para si. Querer fazer algum papel de bonzinho. Eles tentavam tirar proveito da lei, para se sentirem importantes. Por isso que Jesus fala que eles paravam nas esquinas para orar. Gente, sabe o que é isso? Imagina a situação, né, do Tiago, que não é pequenininho, um cara alto. Ele, se ele fosse um fariseu, ele ia orar ali na Praça Comendador Miller, né, para as pessoas dizerem assim: oh, que homem religioso, esse homem é um homem muito bom, olha como ele se dedica à lei. Porque o que importava para ele era essa glória, essa aparência. Por que você veio na igreja hoje? Para ver alguém? Para cumprir um ritual? Ou para ter um encontro com o Senhor? Para obedecer o que Deus te falar? Terminando, o que é o verdadeiro arrependimento? É uma tristeza para com Deus, né? Essa situação de querer se acertar com Deus, né? Segunda coisa, é uma questão de ser realista também. Gente, como eu falei, não é sentimento, é atitude. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus fala assim. Aí alguém comete um pecado e quer se arrepender, e quer confessar o seu pecado, e confessa o seu pecado, mas continua se sentindo culpado, confessa de novo, e continua se sentindo culpado. Isso não é ser realista. Do mesmo modo que arrependimento é atitude, a confissão nos leva a receber o perdão. Deus nos perdoa. Você não precisa pedir perdão 10 vezes pelo mesmo pecado. Você é perdoado. É o que está escrito no texto. É palavra de Deus. Terceira coisa, abandone o seu pecado.
Renuncie essa sua busca de querer manter a sua existência pelos bens materiais, pela riqueza. Renuncie à religião como maneira de obter a salvação. Creia, admita que Cristo fez tudo o que foi necessário para te salvar. E siga, discipulado, obediência, não por obrigação, mas com alegria de viver uma nova vida segundo a vontade de Deus. Arrependimento para a salvação, arrependimento para a santificação. Não sei qual a sua necessidade hoje, mas eu queria te convidar a baixar sua cabeça. Fechar seus olhos por um breve instante. Pense um pouquinho. Fale alguma coisa assim para o Senhor. Senhor, disso tudo, tem alguma coisa para mim? Talvez durante a pregação um ponto chamou sua atenção. Um ponto tocou seu coração. Provavelmente não fui eu que toquei seu coração, mas foi o Espírito de Deus que está aí bem próximo, agindo na sua vida e dizendo para você, isso precisa mudar. Converse com Deus sobre isso. Senhor, eu não sei de onde estão vindo os meus irmãos e irmãs, para onde estão indo. Eu não sei, ó Pai, se o relacionamento deles com o Senhor tem fluído com graça, com misericórdia, se eles têm confessado e recebido perdão. O Senhor que conhece esses detalhes do coração. Por isso eu quero pedir, opera em nossos corações nessa noite, para que possamos confessar ao Senhor e receber o perdão, abandonar o pecado e te seguir e te obedecer, ó Pai, conforme aprendemos, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor nos visite nessa noite, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para continuar louvando o nosso Deus. Para entrar em
Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Tivemos 10 pessoas nos acompanhando pela internet. Queremos agradecer a presença delas aqui virtualmente aqui conosco. Queremos também estar agradecendo a Karen, que mais uma vez acompanha o culto. Continuamos orando por você, Karen. A Camila, que temos também intercedido por ela, passou por umas situações difíceis essa semana. Camila, estivemos orando por você. O Marcos e a Susan, que estão nos acompanhando também. Deus abençoe sua vida, que Ele dê a vocês uma semana cheia de paz. E o Ricardo e a Camila, Deus abençoe vocês, que o Senhor dirija os seus passos nessa semana, no grupo pequeno e tudo mais. Vamos orar e logo em seguida, Íbica News. Querido Senhor, nós agradecemos por esses irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanharam pela internet. Que o Senhor cuide deles, que o Senhor supra as suas necessidades, fale ao coração. Que o Senhor cuide de cada um que esteve aqui, adorando, ouvindo, tendo esse contato contigo, Senhor. Que a tua paz acompanhe a cada irmão no seu retorno para o seu lar, a cada irmã. E que tenhamos uma semana de real comunhão com o Senhor, de obediência à tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Íbica News. Boa noite, igreja. Nessa semana, os grupos pequenos se reuniram e definiram o seu planejamento. Orem pelas suas famílias, pelos seus vizinhos e pelos seus parentes. E os convidem para participar de um grupo pequeno. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, está esperando o quê para ser abençoado? E está iniciando uma nova turma de líderes de grupos pequenos, toda quinta-feira às 8 horas aqui na igreja. Se você deseja ser um líder ou se Deus já tocou no seu coração, venha fazer parte desse treinamento. Maiores informações com o pastor Felipe e Giovanni. Nesse próximo sábado, às 18 horas, aqui na igreja, todos estão convidados a participar do Bazar Missionário para ajudar, ou melhor, abençoar a vida dos nossos irmãos missionários, Leandra, Rosana, Andrezinho e Juliana, pois eles precisam de um complemento este mês. Irmãos, participem deste evento e abençoe a vida dos nossos irmãos. Bom, irmãos, eu estou aqui em cima, nas novas salas das crianças da Escola Bíblica, para convidar vocês a participar conosco de um momento de oração todos os domingos, às 9h15, antes do início da Escola Bíblica, às 9h30. E é o seguinte, se você quer ganhar talentos, chegue mais cedo para garantir o seu talento. E se você quer ganhar mais ainda, decore um versículo bíblico. Desculpa, é que eu gostaria de convidar a todos vocês a participarem de um cafezinho aqui no salão ao lado, oferecido pelo grupo pequeno do Parque das Nações. Então, tenham todos uma boa noite e um ótimo cafezinho.